Está-se? Yeah. Viva Angola, está-se bem? Eu chamo-me Luati Beirão, sou filho de João Beirão, o primeiro diretor da FES, a Fundação Eduardo dos Santos. Sou, portanto, como me acusam de ser um filho do regime, mas não vejam que isso me obriga a seguir a linha de pensamento do meu pai. Sou uma pessoa que felizmente me pude formar e tenho a minha própria cabeça e penso tenho o meu próprio cérebro independente do que o meu pai era. Não acho que a linha genética tenha a ver aqui com as ideias que eu defendo. Sou Luati Beirão, filho de João Beirão. E acaba por aí. Eu faço este vídeo para explicar para quem não me conhece sobretudo e para quem passou a conhecer-me simplesmente pelos 2 minutos de atuação no Cine Atlântico, no dia 27 de Fevereiro. Porque acho que essas pessoas vão ficar com uma ideia um bocado deturpada e um bocado injusta e vão fazer certas observações e certos juízos que vão acabar por ser falaciosos e por ter falta de fundamento, né? Porque julgar uma pessoa por 2 minutos de intervenção num espetáculo, portanto, quando se está na sua persona artística, não é uma avaliação completa do que eu penso e da minha personalidade. No entanto, eu queria fazer isto justamente para explicar a essas pessoas e para que depois tenham um mais amplo espectro de ideias para me poderem julgar ou manterem o vosso julgamento ou verem que simplesmente eu não sou só aquela pessoa. Eu sou aquela pessoa. Eu assumo tudo taxativamente, sem tirar uma vírgula do que eu disse. Se há um excesso de fel, se há um excesso de raiva no conteúdo, na maneira como eu me exprimi, não é que tenha sido intencional, mas não é nada para se pedir perdão. Não é que tenha sido intencional. Aquilo foi um momento de expressão artística. Aquilo foi um momento de deixar sair do peito uma coisa que está contida há muito tempo. Há coisas que todos nós queremos dizer. Muita gente que me critica acaba por querer dizer aquelas coisas. Se calhar diria de outra maneira, mas se calhar não esteve no contexto em que eu estava. Aquilo é um concerto de música interventiva, portanto com conteúdo social, com conteúdo consciente e político, e viveu-se um momento, estava-se a viver um momento particular na nossa política, portanto nessa fase, e é imbuído desse espírito e centrado nesse eixo que me sai daquela maneira o meu discurso. Era um discurso que estava em linhas gerais programado para ser feito, não estava programado para ser naquele tom, mas aquilo é uma expressão momentânea. No momento eu senti a angústia canalizada em forma de raiva e foi assim que eu me exprimi. Portanto, não acho que tenha necessariamente que apresentar aqui desculpas a seja quem for, excepto a uma pessoa. Essa pessoa é o Danilo. Se ela é mencionada é simplesmente por ser filho de quem é e por, mais importante, por gostar do tipo de música que nós fazemos. Eu o menciono como se ele pudesse ser um mensageiro do nosso recado. É injusto porque ele não me fez nada e não havia necessidade de o expor daquela maneira. Portanto, Danilo, para ti, se te sentiste ofendido, se te sentiste tocado, se te sentiste de alguma maneira magoado por ter sido mencionado daquela maneira, naqueles propósitos, a ti, sim senhor, eu sinto o dever moral de pedir desculpa. Só a ti. Quanto aos outros, os mencionados, ficam-me até a faltar alguns nomes que só me ocorrem depois. Isso é a prova que a coisa não está totalmente arquitetada, não está tudo estruturado e não existe um guião. Dentro daqueles nomes que eu mencionei, o Sr. Dino Matrosso, o Sr. Virgílio de Fontes Pereira, faltou-me mencionar o Sr. Rui Falcão e o Sr. Bento Bento. Quando nós temos uma elite governante que nos faz discursos com ameaças que vão apanhar e que vão ser tomadas medidas sérias e que queremos voltar à guerra, não, sinceramente, isto é uma ação que nós estamos a sofrer. A reação teve o mesmo peso e medida da maneira que nós podemos fazer. Nós não temos acesso à Assembleia, não temos acesso aos meios de informação para podermos livremente falar todos os dias e debater ideias. Então aquilo é um espaço, aquilo é a nossa pequena Assembleia.
É quando se passa um concerto desse tipo de música. Isso vai existir quase sempre. Pode não ser tão virulento, tão direto. Mas eu reagi. Se realmente houve um abuso do direito de liberdade de expressão, eu estou à espera e entendo que num país com leis, as pessoas que as violam tenham as suas consequências legais. Portanto, a estas personalidades eu não sinto dever de pedir desculpa. Pelo menos enquanto eles também não pedirem publicamente desculpa ao povo que ameaçaram. E depois eu queria sublinhar uma coisa que parece que ninguém está a fazer atenção. Todos focam-se nas palavras obscenas e no tom de voz. Mas parece que todos se esquecem do fim do discurso. Eu faço questão, nesse vídeo, o vídeo pelo qual toda a gente que não me conhece está-me a catalogar, revoltado, rebelde, drogado, bêbado, o que for, eu faço questão de sublinhar o caráter pacífico que se quer para a manifestação. Eu faço questão de apelar a que ninguém leve bandeiras partidárias. Que se faça barulho simplesmente. Que se canta a dor, que é o nosso hábito, é cantar e dançar a nossa dor. É isso que eu apelo. O apelo está lá bem patente no vídeo. Portanto, no vídeo não existe só as asneiras, os disparates e os insultos. Porque eu digo também, questionem-se todas essas pessoas. Se eu tivesse proferido aqueles insultos para membros de outros partidos que também têm alguns representantes no governo, se a reação teria sido tão ardente e tão agressiva. Quanto à manifestação, esta era uma manifestação que estava condenada ao fracasso, entre aspas, apesar de o fracasso ter sido transformado em vitória pela ação deplorável do partido no poder, portanto do regime. Uma manifestação que tem uma convocatória anónima é uma manifestação que dificilmente conseguirá adesão. Dificilmente. E convocada com um mês de antecedência e com o tema que era, não tinha razão de ser, aquilo não ia funcionar. No entanto, nós, membros da sociedade civil, apartidários, não levantamos bandeira nenhuma, tirando a bandeira de Angola, que é o nosso país e que todos amamos. Sentimos que existe necessidade na nossa democracia de realmente começarmos a ter noção que esses são direitos que nós temos. Nós temos direitos, não é só manifestações organizadas pela JMPLA ou pelo MPLA contra a SIDA e de Viva a Paz e não sei o quê. É válido, sim senhora, mas não são só essas que podem existir. Nós também temos direito de mostrar as coisas com as quais não concordamos, as coisas que achamos que não estão a funcionar bem. E esse direito é-nos permanentemente vetado. Foram os estudantes em 2002, quando quiseram reclamar o regresso às aulas, foram dispersados com balas, tiros para o ar. É a Associação Umunga em Benguela, que está a pedir para não se demolirem casas. Se vê o seu aviso de organização de manifestação permanentemente vetado. Portanto, nós, sociedade civil, sentimos que também temos que nos mobilizar nesse sentido. Nem toda a gente está contente, e isso é democracia. Não existe democracia em que esteja toda a gente de acordo. As razões para participar numa manifestação sem cara são essas. É achar que a democracia vai amadurecer, vai se tornar mais adulta, porque reprimir 17 pessoas que estão sentadas numa praça e mandá-las presas por causa de um discurso de uma semana ou 2 semanas antes e não assumir que este é o verdadeiro motivo da detenção, são, sinto muito, provas de clara violação da Constituição e, portanto, de um Estado ditador. Eu não sei quem convocou, não quero saber, o senhor não estava lá sequer. Mas nós, sociedade civil, eu conheci pessoas, naquele concerto, por exemplo, eu conheci pessoas que também se declararam disponíveis a participar. Foi aí que se criaram as coisas. Eu não sabia até aquele momento se ia haver adesão ou se não ia haver. Manifestei a minha posição pessoal, porque sou um ser consciente da realidade da sociedade e tenho consciência que não estava a fazer nada que cedesse ou que ceda os meus direitos consagrados na Constituição. Na noite portanto, na madrugada de 7 de março, às 0 e qualquer coisa, quando a polícia nos encontrou com os panfletos. Este é o panfleto com o qual fomos apanhados e que nos denunciou na nossa intenção de participar numa manifestação pacífica. Ele diz o seguinte: manifestação pacífica como título. Amigos, os seguintes comportamentos poderão garantir o sucesso da nossa manifestação. 1. Evitar objetos que machuquem, paus, vidros, pedras ou ferros. 2. Não disparatar ou falar agressivamente com os agentes da ordem, polícias e militares. 3. No caso da polícia avançar para a agressão, voltem-se de costas para eles e caminhem em sentido contrário. Filmem tudo e tirem fotos. Não há glória sem sacrifício. 4. Estejamos vigilantes para os falsos manifestantes enviados para sabotar-nos.
pacificar imediatamente todo e qualquer tumulto que possa comprometer a nossa festa. Só somos poucos se não estiveres aqui. Lembra-te que na história da humanidade as grandes vitórias exigiram grande bravura. Recorda nomes como Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela e Jesus Cristo, que mudaram a cara do mundo com ações individuais. Eu considero como cidadão que é de má fé utilizar-se permanentemente a Lei 1691, que está claramente caduca e ultrapassada, para se ilegalizarem e proibirem manifestações no nosso país. A Lei 1691 só serve para manifestações que não falem a favor. Tudo o que for para suscitar atenção, sublinhar precariedade ou algo que possa de alguma maneira manchar a imagem de quem nos governa, essas manifestações são consistentemente, permanentemente, sistematicamente proibidas, ilegalmente proibidas. Usar a Lei 1691 é má fé. Para terminar esta comunicação, eu queria dirigir-me pessoalmente ou diretamente ao nosso presidente, José Eduardo dos Santos. O que eu quero lhe dizer assim é que eu desejo viver num país, numa Angola, quero uma Angola no futuro, em que fazer este comunicado, em que dirigir-lhe a palavra não seja nunca mais conotado como petulância, prepotência ou um ataque pessoal. Não é nada, não se trata disso. Não se trata disso. É difícil chegar a ser de outra maneira. Nós gostávamos de poder ter uma audiência consigo num ambiente descontraído e podermos conversar no seu jardim ou qualquer coisa, sem necessariamente, porque nós temos fatos, sem necessariamente ser recebido oficialmente, mas gostaríamos de poder ter essa conversa consigo. Não é fácil chegar até si. No entanto, o senhor parece ser a única voz que se ouve e que se respeita neste país, porque quando se promulga uma Constituição assinada do seu punho e permanentemente as pessoas que estão abaixo na hierarquia abusam dos seus pequenos poderes ou dos poderes que lhes são outorgados para pisotear a própria Constituição que deve estar acima de qualquer pessoa no país, então temos que recorrer a si. Infelizmente, esse é sempre o cenário. Tem que se recorrer à voz que vem de cima. Nós queremos pedir-lhe, com toda a humildade, com todo o decoro, que o Senhor peça ou exija a quem deve zelar e velar pelo respeito das normas constitucionais, que não as pise e que nos deixe, por favor, manifestar. Nós, os 20% que não votamos pelo MPLA, nós, os 20% que não estamos satisfeitos com algumas das coisas que vão a ser feitas, não temos tudo para criticar, mas temos algumas coisas a criticar e essas coisas queremos criticá-las. Deixem-nos, por favor, usufruir desse direito que nos foi dado pela Constituição promulgada no ano passado, 2010. É tudo o que nós queremos. Deixem-nos sair à rua. Não há nada que recear de nós, meros 20%, meros 17 cidadãos pacíficos, sentados numa praça. Não há razão para nos deter, não há razão para nos intimidar, não há razão para nos estarem a espionar e a controlar permanentemente. Nós não queremos desestabilizar nada. Nós queremos um país justo para todos. E não sentimos que neste momento ele esteja a ser assim. Então, com toda a humildade, mais uma vez, lhe endereço esta mensagem, requisitando que, por favor, transmita a mensagem a quem nos continua a impedir de nos manifestarmos, que nos deixe sair. Que nos deixe sair.